Olá, tudo bem com vocês? Olha, depois que eu falei sobre o caso da funcionária envolvida em uma briga enquanto usava o uniforme da empresa, muita gente me perguntou, mas a empresa pode ser responsabilizada por isso? E a resposta é: depende. É aí que entra o famoso código de conduta. Então vamos entender o que é isso e como a sua empresa pode e deve ter um. Como as empresas, então, elas podem se proteger com um código de conduta, um código de compliance? Primeiramente, precisamos entender o que é esse código de conduta. O código de conduta, ou o código de compliance, é um documento que estabelece as regras de comportamento esperadas dos colaboradores, dos funcionários dentro e, em certos casos, fora do ambiente de trabalho. Esse código de conduta, ele deve tratar da conduta ética e profissional dos colaboradores. O uso de uniforme, a imagem da empresa, as posturas em redes sociais, o assédio e a discriminação e respeito no ambiente de trabalho, o relacionamento que os colaboradores devem ter com os clientes e fornecedores, o uso dos recursos da empresa. E por que a empresa precisa disso? Porque ajuda a proteger a sua reputação, previne conflitos e deixa muito claro para os colaboradores o que é aceitável ou não. Vai estar tudo lá. É um manual para os colaboradores, para os funcionários, de como eles devem agir dentro da empresa. Por exemplo, no caso dessa funcionária, com o uniforme da empresa que se envolveu naquela briga, se o código de conduta prevê que o uso do uniforme fora do expediente precisa seguir certos padrões de postura, a empresa tem base para se posicionar, inclusive juridicamente. Porque ela vai provar em juízo que a funcionária tinha ciência desse código de conduta, que tinha regras claras, e ela vai poder, então, fazer ali o seu procedimento administrativo disciplinar para poder despedir com justa causa esta funcionária, que agiu ali, entre aspas, manchando o nome da empresa, porque afinal de contas ela carregava a marca da empresa e tinha um código de conduta, um código de postura que ela deveria seguir como regra. E como criar então esse código de conduta? Esse código de conduta, ele deve buscar apoio de um profissional jurídico, um advogado trabalhista ou um especialista em compliance, para entender ali os riscos da empresa, traduzir isso em regras claras, objetivas e acessíveis, garantir que o código esteja de acordo com a legislação trabalhista e com os direitos fundamentais dos colaboradores. Aonde que estão esses direitos fundamentais? Na nossa própria Constituição Federal, que é a nossa lei magna do país. Lá no artigo 5º da Constituição Federal, tem lá as garantias e os direitos fundamentais do cidadão. Então, esse código de conduta, ele deve estar em consonância, em conformidade com a nossa Constituição Federal e com a legislação trabalhista, a nossa consolidação das leis do trabalho, a tão famosa CLT. E, além disso, é essencial fazer ali treinamentos com os colaboradores, exigir a assinatura de ciência desse código de conduta, atualizar esse documento periodicamente, porque afinal de contas a sociedade evolui, né? A tecnologia também evolui, e esse código de conduta ele precisa ser atualizado então de forma periódica. Tá certo? Porque as relações mudam, as leis mudam, e o código de conduta tem que estar em conformidade com a legislação. E o que pode conter em um código de conduta? Aqui você pode listar alguns tópicos que costumam estar presentes num código de conduta. O uso do uniforme e a imagem institucional
da empresa, né? Como você vai portar usando esse uniforme, porque afinal de contas é a imagem, é a credibilidade dessa empresa que você, funcionário, abraçou. As redes sociais e manifestações públicas. Muitos funcionários, muitas vezes, são filmados em redes sociais com o uniforme da empresa, ou muitas vezes são entrevistados pela mídia. Então, como que eles devem se portar nas suas manifestações públicas, nas redes sociais? Então, todas essas regras precisam estar lá previstas nesse código de conduta. Precisa ter confidencialidade de informações. Logicamente, a empresa possui segredos que precisam ser guardados. O que acontece dentro da empresa fica na empresa. Não pode ser vazado de forma alguma pelo funcionário. Na sua roda de amigos ou para os seus familiares, são segredos da empresa. Coisas confidenciais precisam ficar, logicamente, dentro da empresa. E assédio moral e sexual. Assédio moral e sexual é proibido, logicamente, é crime que tem que estar, logicamente, previsto nesse código de conduta. Embora a nossa legislação criminal defina que é crime, tem que estar constando lá o que é um assédio moral, o que é o assédio sexual, muito bem explicado, porque é crime esse assédio sexual. E a conduta fora do expediente, quando relacionada à imagem da empresa, como eu já venho repetindo aqui, tem que ser uma conduta ilibada, fora da empresa, uma conduta ética, comportamento ali, sóbrio, fora do expediente, principalmente se você carrega o uniforme da empresa. E as penalidades para o descumprimento desse código de conduta. Tá? E um bom código de conduta, ele tem que proteger a empresa, mas ele também tem que orientar o colaborador. É uma via de mão dupla. Dá segurança jurídica e constrói essa cultura organizacional mais ética e transparente. Se você é empresário, gestor de recursos humanos ou mesmo colaborador e tem dúvidas sobre isso, vale muito a pena você conversar com um profissional da área jurídica, um advogado, e implementar essa política, esse tipo de política na sua empresa. Você, empresário, terá segurança e o seu colaborador também será orientado como ele deve agir dentro da empresa. Tá certo? Lembrando que essas regras precisam estar em conformidade com a Constituição Federal, em conformidade com a legislação trabalhista, tá certo? Então é isso. Um grande abraço para vocês e continue aqui me seguindo nas redes sociais. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Até o nosso próximo vídeo.